Estão preparados? Bom, boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Helder. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre processo penal, né? A gente tinha dado início no último encontro sobre o assunto ação penal. A gente acabou desdobrando em ação penal pública e ação penal privada, né? Uma das coisas que ficou pendente, que a gente vai abordar um pouquinho hoje, é a ação civil ex delito, né? Que não necessariamente tem uma natureza penal, mas ela guarda uma importância muito grande para a nossa área de atuação, porque ela diz respeito aos efeitos da condenação penal. Ela não é um efeito da condenação, mas os efeitos da condenação penal acabam, de uma certa forma, influenciando a propositura de uma ação civil ex delito. Bom, e a gente vai desenvolver o conceito, primeiramente, sobre a ação civil ex delito, né? Vamos trabalhar o que ela é, quais são as hipóteses, né? E, posteriormente, a gente vai dar início a um novo tema que vai se desdobrar por todo o ensinamento, praticamente, do processo penal, que é a teoria geral da prova, né? Como que a gente vive vivemos tempos onde a teoria geral da prova ela costuma ser deixada um pouco de lado, né, no processo penal midiático, e é importante a gente ter um conhecimento sobre como que isso se aplica no dia a dia, na prática forense mesmo, né? Hoje a gente vai dar uma pincelada sobre teoria geral da prova. Sobrando um pouquinho de tempo, a gente entra em uma das modalidades, uma das espécies, né, de prova, que vai ser o exame de corpo de delito. Bom, o que é a ação civil ex delito? Vamos pensar logo no começo, quando há uma propositura de uma ação penal, pública ou privada. Se a gente for parar para analisar qual que é o interesse imediato de quem ingressa com uma ação, é a aplicação da lei penal, certo? Então, havendo a materialidade delitiva, prova suficiente da autoria, a gente vai chegar depois, no todo o desencadeamento do processo, né? Desde a fase de inquérito, pré-processual, desenvolvimento do processo, até a sentença de mérito, condenatória ou absolutória, mas isso ainda na fase de conhecimento. Quando que surge isso aqui? Isso aqui surge quando termina o processo. Há uma sentença condenatória, certo? Uma sentença que reconheceu a pretensão punitiva. O efeito da sentença penal pode se desdobrar de uma certa forma na esfera civil, quando a gente pensa, por exemplo, em algum tipo de lesão que a vítima, ofendido, né, acabou suportando com o efeito daquele ato praticado pelo agente, né? Então, a ação civil ex delito vai ser uma forma de reparação é uma ação civil voltada para a restituição, ressarcimento, reparação ou indenização à vítima frente a um delito contra ela praticado. Vocês percebem que tem algumas modalidades aqui de alguns núcleos, né, semânticos, que são as hipóteses em que cabe uma ação civil ex delito. A gente está falando de restituição, ressarcimento, reparação ou indenização à vítima frente a um delito. Cada uma dessas palavrinhas tem um sentido específico. Elas não significam necessariamente a mesma coisa. Quando a gente fala, por exemplo, de restituição, pensando em ação civil ex delito, a gente está falando de restituição da própria coisa, que é a restauração da situação original da pessoa que foi lesionada. Então, vamos supor que houve um crime de furto. Houve uma subtração de uma coisa alheia móvel. A partir do momento em que eu restituo, eu estou em uma das modalidades de satisfação ali dessa pretensão. Então, a ação civil ex delito, ela poderia ser proposta inicialmente para simples restituição do objeto, certo? Primeira modalidade.
Segunda modalidade, através do ressarcimento. O ressarcimento é o completo pagamento dos danos patrimoniais resultantes do crime. Quando a gente fala de completo pagamento, a gente tem que lembrar um pouquinho lá da teoria do direito civil. Então a gente vai abranger os danos emergentes, que são os danos que efetivamente aconteceram no momento da lesão. Lucro cessante, o que aquele indivíduo, determinado proprietário do bem, da coisa, deixou de receber a partir do momento que houve a lesão, incluindo o principal, que é o valor, né, efetivamente que constitui, né, a sua precificação ali material, né, concreta, e os acréscimos, que aí a gente está entrando já no âmbito dos juros legais, dos juros de mora, que são todos aqueles valores vinculados ao valor principal, né? Quando a gente fala de ressarcimento, a ação civil ex delicto também pode ser proposta visando o ressarcimento de um bem, que é o completo pagamento, certo? A terceira modalidade, além da restituição e do ressarcimento, é a reparação. A reparação, diferentemente do ressarcimento, que está mais ligado a aspectos concretos de dano material, a reparação ela tem um caráter mais de cunho de compensação de um dano moral. Então, a ação civil ex delicto também pode ser proposta quando há uma violação de direito através de uma sentença penal condenatória, e isso, de uma certa forma, violaria um dano moral. Há a possibilidade de se propor uma ação civil ex delicto também. E, por fim, indenização. Na doutrina, indenização vai se distanciar um pouquinho da reparação, porque para a doutrina, indenização é a compensação do ato ilícito praticado pelo Estado, lesivo ao particular. Então, para a doutrina, a diferença entre reparação e indenização é o agente que cometeu aquele ato ilícito, que foi objeto de sentença penal condenatória. Se na primeira, na reparação, são os particulares cometendo atos ilícitos, na indenização é o próprio Estado. E esse exemplo pode até... não foge muito da realidade da Defensoria Pública. Se a gente pensar que a gente vive num país como o Brasil, que é um dos países onde os índices de homicídio por agentes do Estado é um dos maiores do mundo, mais do que países em guerra civil, então isso daqui não é uma realidade tão distante da vida de um defensor público, certo? Então são essas 4 modalidades: restituição, ressarcimento, reparação e indenização. O que é importante para a gente pensando na aplicabilidade disso tudo, gente? O Código de Processo Penal, ele recebeu uma pequena modificação a partir de 2008, né? E com essa modificação, a sentença penal condenatória passou a poder ser um título executivo líquido, ainda que parcialmente. O que isso significa? Se antigamente havia uma necessidade de pegar aquela sentença penal, levar para um processo de conhecimento para se constituir um débito, ela agora virou um título executivo, ela é líquida. E por que parcial, ainda que parcialmente? Vamos partir de um pressuposto de que no momento em que foi sentenciado, houve a prolação de uma sentença penal condenatória, a gente não tinha elementos suficientes para conseguir delimitar o valor do débito. Por isso que parcial. Se você conseguir reunir elementos suficientes para delimitar todo o valor do débito no momento da sentença penal, ela já pode ser considerada totalmente líquida. Tudo bem? Mas isso só foi possível a partir da reforma do Código de 2008. O professor Gustavo Badaró faz uma ressalva aqui também. Segundo o professor Badaró, não há uma cumulação obrigatória ou facultativa. A vítima que desejar promover a ação de reparação de dano terá de fazê-la perante o juiz civil. O Código de Processo Penal concedeu ao juiz, inclusive, a faculdade de suspender o julgamento definitivo da ação civil até o término da ação penal. Bom,
Vamos lembrar aqui que reparação está ligada ao dano moral, certo? Na esfera dos particulares. O que ele está querendo dizer aqui? Sempre que tiver que haver essa demonstração de dano moral, o juiz penal ele não vai ter essa condição momentânea de delimitar. Então, na visão do professor Badaró, ainda que a sentença penal seja líquida, tem que haver necessariamente um processo de conhecimento para se delimitar esse dano moral, certo? E aqui ele faz essa ressalva do artigo 64, parágrafo único do Código de Processo, porque é perfeitamente possível que um dos processos, como os processos tramitam em varas diferentes, em algumas comarcas, não necessariamente é o mesmo membro do Poder Judiciário, é possível que se suspenda um processo até sair o resultado final de um, para depois chegar na conclusão do outro. Tudo bem? Lembrando que processo civil e penal são independentes no nosso sistema processual, tá bom? Bom, se eu fosse perguntar para vocês, assim, de bate-pronto, quais são os efeitos da sentença penal? De imediato. Aplicação de uma pena. Essa pena, ela pode ser... E de multa também, né? Perfeito. Esse é um dos efeitos principais da condenação penal. Imposição da pena privativa, restritiva de direitos ou multa. Como efeitos secundários da ação penal, da sentença penal, ela torna certa a obrigação de reparar o dano, pelo artigo 91, caput, inciso 1º do Código Penal, fazendo coisa julgada sobre o andebeatur, que seria o valor devido da indenização, certo? E quando aparece uma sentença absolutória imprópria? O que é uma sentença absolutória imprópria? Ela não é condenatória, necessariamente. Ela aplica uma medida de segurança. Medida de segurança, vamos lembrar que, diferentemente do parâmetro da pena privativa de liberdade, ela não é delimitada em termos iniciais e finais. Ela não tem um tempo de reclusão, mesmo porque a ideia nem é reclusão. Eu sei que a prática destoa muito do que ela deveria ser idealizada. Mas, teoricamente, medida de segurança é uma forma de garantir um tratamento médico, ambulatorial, hospitalar, para aquele que foi aplicado uma medida de segurança, certo? O que consta como fundamento da medida de segurança é a periculosidade do agente. Esse conceito, gente, de periculosidade, obviamente que nós, enquanto pessoas que almejam um concurso de defensoria, temos que bater muito fortemente nesse conceito, tanto quanto prisão preventiva, ordem pública, certo? O que é periculosidade? Como que a gente consegue determinar que uma pessoa é perigosa ou não? É muito difícil a gente chegar num conceito que não acabe destoando para um critério racista, para um critério eugênico, um critério classista, certo? Então, periculosidade simplesmente é impossível de se dizer o que é isso. Como que eu vou dizer que uma pessoa vai cometer um crime? A gente não faz exame de futurologia, certo? Reincidência não é prova de crime futuro. Até onde eu saiba, não. Ok? Mas, enfim, existe o sistema da medida de segurança no Brasil. E a sentença absolutória imprópria, por que ela é absolutória imprópria? Ela não necessariamente condenou, então ela não pode ser condenatória. Então ela seria absolutória imprópria, porque não necessariamente a pessoa a quem é aplicada uma medida de segurança vai conseguir exercer a sua liberdade. Muito pelo contrário, é a pior das punições que existe. A pessoa vai permanecer dentro de um estabelecimento fechado, uma instituição total, sem acesso à vida lá fora, indeterminadamente, enquanto não cessar da periculosidade, sendo medicalizado em muitos casos, ok? Contra a vontade.
Enfim, a sentença absolutória imprópria, que estabelece a medida de segurança, não gera título executivo. Isso é um dos pontos que o Badaroli reforça, por não se tratar de uma condenação. E quando a gente está falando de direito penal, vamos lembrar do princípio da estrita legalidade, né? Se está falando que é condenação, então não é o caso da medida de segurança, ok? Sentença condenatória e responsável civil. Uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente, gente, quando a gente pensa em responsabilização no âmbito civil, a partir de um ato ilícito, de uma sentença que já foi processado, condenado no âmbito penal, a gente tem que sempre lembrar de uma coisinha. Essa condenação automática ao pagamento de uma indenização civil será que a gente conseguiu garantir o contraditório para um terceiro devedor solidário? Não necessariamente, certo? Então a pessoa teve lá um fato que recebeu uma sanção, uma condenação, através de uma condenação, e essa condenação gerou a possibilidade de você ingressar com uma ação civil ex delito, certo? Aí vamos supor que o autor do fato fosse dependente de uma outra pessoa no âmbito civil, maior de idade, mas dependente, certo? Quer ver um exemplo? O funcionário que comete um delito e estava a serviço da empresa, certo? Exemplo bem típico esse. Teoricamente, ele está representando a empresa para todos os atos, mas na esfera penal não. A esfera penal é individual, certo? Então, a partir do momento que houve a condenação dele, ele vai se responsabilizar civilmente. Ao empregador não foi ofertado o contraditório no processo penal. Então, o que a gente faz questão de ressaltar? Não se admite a execução da sentença penal condenatória contra terceiro responsável civil por violação do contraditório. Tudo bem? Se por um acaso você quiser solidariamente colocar no polo passivo de uma ação civil o empregador numa situação dessa, é ação de conhecimento, não é título executivo. Você vai ter que reconhecer a responsabilidade solidária. Tudo bem? Efeitos civis da absolvição penal. Ali a gente falou da condenação, certo? E quando absolve? Via de regra, a independência entre o processo civil e o processo penal, ok? São coisas separadas. Não afastando a possibilidade de ação de reparação de dano. O que isso quer dizer? Vamos supor que... Vamos pegar um exemplo de uma pessoa muito brigona aqui da sala. Quem? Douglas, você é brigão? Ele é o David. Desculpa, perdão. Perdão, David. Douglas, você é muito brigão? Às vezes. Mas você é aquele brigão assim de sair na porrada quando está bravo. Não. Para o nosso exemplo você é, tá? Para o nosso exemplo você é. Aí vamos supor que o David estava lá tranquilo, fazendo nada demais. Você implicou com ele, alguma coisa. Você implicou pelo jeito que ele estava escrevendo no caderno. Qualquer coisa. Você foi lá e deu um tapão nele. Ele não revidou porque não entendeu, achou errado o que você fez, certo? Aí vamos supor que isso virou uma ação penal. Constatou-se ali no processo que a intenção não era necessariamente causar uma lesão. Foi uma brincadeira mal interpretada, mas uma brincadeira de mau gosto, certo? Então, você pode ter até sido absolvido, nesse caso, penalmente falando. Mas ele ficou chateado com a sua conduta. Isso impede, o fato de você ter sido absolvido, impede que ele ingresse com uma ação civil por dano moral? Em hipótese alguma, certo? É essa a ideia que está sendo colocada aqui. Aí tem uma independência entre os dois, mas isso não afasta a possibilidade de reparação do dano. Tudo bem? Exceção.
quando decidido no processo criminal sobre a inexistência do crime ou autoria, não cabe execução civil. Aqui, gente, é a gente lembrar do que a gente tinha conversado agora há pouco. A sentença penal condenatória, ela não era um título executivo? Não era? Tudo bem, aqui a gente está falando de absolutória, é diferente, né? Mas vamos supor que essa sentença absolutória, ela disse que nem crime teve. Uma coisa é eu reconhecer que teve uma lesão corporal leve, vias de fato ali. Mas você acabou sendo absolvido por outro fator. Outra coisa é eu dizer que não teve crime, que não teve autor. Não teve nada. Vocês percebem? Como é que eu vou conseguir executar essa sentença no cível se não teve absolutamente nada? Se eu chegasse aqui de repente e falasse que o David me bateu, ele nunca me viu na vida. Como é que eu vou executar uma ação cível? Sabe? Não tem ligação nenhuma. Aqui é um pouco diferente. Por isso que ele está falando que é uma exceção. Vocês pegaram essa parte? Tranquilo? Excludência de ilicitude, gente. Vamos lembrar. O que é o crime mesmo? Fato... Ok, perfeito. Fato antijurídico. O que é antijuridicidade? Como que a gente reconhece que aquele fato, embora atípico, não necessariamente é antijurídico? Em quais hipóteses? Geralmente que a gente aprende? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de um direito, certo? Consentimento do ofendido tem um novo entendimento, né? Ainda se formando, mas é bem lembrado. Ok, são as causas de ilicitude, de excludência de ilicitude, certo? Como regra, reconhecida a ilicitude no processo penal, faz coisa julgada no cível, ok? Matou alguém, mas foi por legítima defesa, certo? Isso vai fazer coisa julgada para efeitos na sentença civil também. Exceções indenizáveis. Vamos lembrar, gente. Quando decidido no processo criminal sobre a inexistência do crime, não cabe execução civil. Isso era para a sentença absolutória, certo? A sentença absolutória diz: bom, não teve crime, não tem por que você entrar com essa ação no cível, ok? Vocês pegaram essa parte? Aqui está falando que se for reconhecida a ilicitude, uma excludente de ilicitude, vai fazer coisa julgada no cível também. Ou seja, de outro modo, sempre que tiver uma excludente de ilicitude, não vai ter crime, certo? Não vai ter indenização no cível, ok? Professor, o que eu quero entender mais ou menos é o seguinte: se não teve reconhecimento no processo criminal, não forma o título executivo. Não forma o título executivo, perfeito. Só que se eu quiser entrar com uma ação de conhecimento no cível, pode. É possível? Completamente Só não tem como possível. executar porque... O que a gente está discutindo aqui não é a impossibilidade de se entrar com uma ação de conhecimento. A ação de conhecimento, pelo princípio do acesso à justiça, você pode entrar quando você quiser, para você obter a tutela jurisdicional, certo? Você está levando uma pretensão ao Poder Judiciário. O que a gente está discutindo aqui é como a sentença penal ela já gera um título executivo, quando eu vou poder levar essa sentença até o cível e só executá-la, sem discutir o mérito. São esses casos. Aqui, se a gente reconhecer uma excludente de ilicitude, vocês concordam comigo que não tem crime? Sim. O que é crime? Fato típico antijurídico culpável? Se o fato não é antijurídico, necessariamente não existe crime. Ok? Se não existe crime, não tem por que entrar no cível. Existem algumas exceções indenizáveis. São as hipóteses em que a gente vai poder pegar essas excludentes de ilicitude e mesmo assim entrar com uma execução civil. É isso que o professor Badoró está falando. A primeira delas é a legítima defesa com aberratio ictus,
Alguém sabe me dizer o que é a legítima defesa com aberratio ictus? Legítima defesa em erro, né? Perfeito, perfeito. Isso mesmo. Para simplificar, legítima defesa é o exemplo mais simples possível. Alguém tentou te causar um ferimento, certo? Com uma faca. Em legítima defesa, você não tinha... Vamos pensar numa relação proporcional. Uma pessoa muito forte com uma faca, com uma pessoa não necessariamente tão forte. O meio que essa pessoa dispôs para se defender foi uma arma de fogo. Proporcional pela força, ok? A pessoa maior, mais forte, com a facada, representa uma ameaça muito grande, ok? Só que, quando essa pessoa veio para dar a facada, o disparo não foi contra ela, foi contra um terceiro. Esse terceiro acabou vindo a falecer, ou se lesionar, enfim. E vamos supor que a pessoa que estava com a faca se assustou e fugiu. Esse terceiro tem direito de ser indenizado por quem causou o ferimento nele, com a arma de fogo. Ah, mas estava em legítima defesa. Estava, com aberratio ictus. Então, nesse caso, a pessoa que disparou em legítima defesa vai ter que indenizar esse que recebeu o disparo, e se ela quiser, ela entra em regresso contra a pessoa que veio com a faca em cima dela. Vocês entenderam? Isso é uma das hipóteses de legítima defesa em que a pessoa que usou da legítima defesa tem que indenizar. Um segundo exemplo que o Badaró menciona é o estado de necessidade de terceiro. Como que é isso? Quando a pessoa lesada ou o dono da coisa não causou a situação de perigo. Então, indo na mesma lógica. Eu estava lá, tranquilo, no meu canto, aconteceu um episódio ali de violência e, de repente, essa pessoa acabou me agredindo. Necessidade. Só mudou o nome. Pode ser legítima defesa, mas aqui foi estado de necessidade. Eu vou, da mesma forma, ter que ser indenizado por isso. Ok? Essas são as hipóteses que o Badaró fala pra gente. Sobre ação civil ex delicto, gente, o que eu queria conversar com vocês era isso. Lembrando, existe a sentença penal condenatória, existe a sentença penal absolutória, certo? Quando a sentença penal condenatória transita em julgado, ela vira um título executivo. Então, ela pode ser utilizada para você propor uma ação civil ex delito, para restituição, reparação, indenização ou ressarcimento, certo? Quando é uma sentença penal absolutória, a gente viu aqui os exemplos dela. Cadê? Opa. Pulei. Aqui. Via de regra, por ter essa independência entre o processo civil e o processo penal, não vai ter necessariamente uma ligação direta ali para você ser indenizado. Só que, quando decidido no processo que não teve crime, você não necessariamente vai conseguir ver essa indenização acontecer. Porque o crime é o que geraria o título executivo judicial. Ok? Excludentes de licitude geralmente não geram dever de indenizar, mas nos casos de legítima defesa com aberratio ictus, estado de necessidade terceiro, sim. Tudo bem? Bom, gente, alguém tem pode falar. Tem que esperar o trânsito julgado ou pode executar antecipadamente no momento daquele? A sentença penal, ela passa a ser um título executivo a partir do momento que ela transita em julgado. E por que eu falo isso?
se a gente for adotar um entendimento diferente disso, a gente acaba com o princípio da presunção de inocência, por completo. E se a gente está fazendo a defesa justamente desse princípio constitucional como mais violado com essas decisões recentes do STF, dizendo que o cumprimento da pena pode acontecer ainda que não haja o trânsito em julgado, então a gente também tem que bater de frente contra essa execução antecipada. Percebe? Porque quem me garante que não vai ter uma modificação nesse resultado, né? Mas enfim, você vai encontrar entendimento para os dois lados, tá bom? Nada. Bom, gente, teoria geral da prova. Ação civil ex delicto, tá tranquilo? Sim? Teoria geral da prova, gente. Por que a prova ela é tão importante quando a gente pensa em processo penal? Diferentemente de algumas pessoas do direito que acreditam que condenações podem se basear a partir de convicções, o que condena uma pessoa são provas, certo? Sem provas, não conseguimos condenar, ok? Mas o que é a prova? A prova, de uma forma muito simplificada, é o meio de alcançar a verdade. Por que isso é muito importante quando a gente fala de processo penal? A gente não está tentando provar, a gente não está tentando demonstrar que os fatos existiram ou não. Mesmo porque a gente não conseguia estar lá naquele momento. O que a gente demonstra são as alegações. Esse é o objeto da prova, inclusive, que a gente vai ver mais para frente. A gente não tenta se ater aos fatos, mas às alegações dos fatos. No momento da situação, do crime, quem estava ali para conseguir demonstrar um sentido diferente, ok? A prova é uma forma, um mecanismo de se alcançar essa verdade no processo penal, certo? E por que a gente tem que alcançar a verdade? O processo penal, ele é uma controvérsia fática, necessariamente. Sempre vai ter uma pretensão e uma pretensão resistida. A vai falar uma coisa, B vai falar uma não coisa. Esses interesses colidem. Não tem como a gente, em muitos casos, chegar num meio termo. Aliás, o processo penal, vocês já devem ter percebido, é um campo de batalha, né? Quem tem a verdade sobre o que aconteceu, né? Acusação ou defesa. Então, justamente por ter esse embate, muitas vezes ideológico também, é que a gente precisa usar de alguns artifícios para se chegar no que de fato pode ter ocorrido, ok? O que é a verdade para o processo penal? É o elevado grau de probabilidade de que o fato tenha ocorrido conforme a prova. Aqui a gente está falando de certeza. Vocês vão ver que existem muitos doutrinadores, inclusive de defesa, que... Lembra que a gente falou dos requisitos da ação penal? Que a gente tinha falado, inclusive, da justa causa? Né? A justa causa era a certeza de que tinha ocorrido o fato, certo? Aqui a gente está trabalhando com um conceito até um pouco mais leve. Elevado grau de probabilidade. Se você for levar a ferro e fogo, dá para alguém ser condenado por um elevado grau de probabilidade? Eu tenderia, como defesa, a dizer que não. O ideal é a certeza, né? É o 100%, não o 99%, ok? A busca da verdade é o meio para a correta aplicação da lei penal, processual penal por consequência. O que a gente precisa levar em consideração, gente, quando a gente fala de prova? Prova, para o direito penal, processo penal, ela não apresenta um único conceito. Ela tem vários conceitos diferentes. É um termo polissêmico. Então, para a gente pode se referir à prova tanto como uma atividade probatória, que é essa busca para se chegar à verdade,
a gente pode se valer, se referir à prova como meio de prova, quais são os instrumentos que a gente se vale nesse caminho para se chegar à verdade, e o resultado probatório. Resultado probatório acho que fica até um pouco mais no nosso campo imaginário, né? Quando a gente fala, eu provei que ele fez isso. Isso daí a gente já está colocando uma carga valorativa sobre esse conceito, né? Esses são os conceitos de prova, do vocábulo prova. Aí eu trouxe aqui algumas definições para ilustrar um pouco melhor o que cada um desses conceitos representa para a gente no processo penal. Atividade probatória. Conjunto de atos praticados para a verificação de um fato. É a atividade desenvolvida pelas partes e subsidiariamente pelo juiz na reconstrução dos fatos. Então, conjunto de atos praticados para a verificação de um fato. Atos praticados para a verificação de um fato. Isso seria uma atividade probatória. Tudo que você faz para verificar se aquele fato ocorreu ou não. Exemplo, prova de alegação incumbe a quem a fizer. Isso é uma atividade probatória. Você alegou algo, você tem que provar. Meio de prova. E isso daqui é importante porque entra bastante no mérito do que a gente vai conversar. Não só hoje, mas na próxima aula também. Meio de prova é um instrumento por meio do qual se introduzem no processo os elementos de probatórias. O que é isso? Elementos de probatórias. Elementos de probatórias são todas aquelas informações que são relevantes para você chegar a essa busca pela verdade. Então, não necessariamente um elemento de prova é uma prova. Ele te ajuda a elaborar, fazer um raciocínio cognitivo sobre o que é ou não aquele determinado fato, se ele aconteceu ou não, enfim, né? Então, o que seria um meio de prova? Um instrumento. Qual? Prova testemunhal, pericial, oitivas, ok? São os instrumentos pelos quais as fontes de prova são conduzidas ao processo. O que são as fontes de prova? A gente vai falar tudo isso aqui mais para baixo. Fonte de prova, por exemplo, é uma pessoa, um documento, qualquer tipo de informação que a gente pode se utilizar como meio de prova para se chegar a essa verdade. Então existe uma diferença. Fonte de prova. Fulano de tal descobriu, viu, presenciou a cena do homicídio. Ele é uma pessoa, ele é uma fonte de prova. O meio de prova que a gente vai utilizar é testemunhal. Ok? E resultado probatório é o convencimento que os meios de prova geram no juiz e nas partes. Lembra que eu falei? Eu consegui provar que foi ele. A gente tem sempre esse conceito, essa noção de prova como resultado probatório no nosso imaginário. Porque a gente vê o resultado, eu consegui convencer, eu consegui mostrar o que aconteceu. Isso é uma das particularidades da prova. Então, tanto como atividade probatória, conjunto de ações que eu faço, meios de prova, os instrumentos que eu utilizo para isso e resultado probatório. O grau de convencimento que essa minha atividade conseguiu proporcionar. Ok? Fonte de prova seria tudo que é idôneo a fornecer resultado apreciável para a decisão do juiz. Uma pessoa, um documento, uma coisa. Então, a testemunha, ela não é a prova. Ela não é um meio de prova. Ela é uma fonte de prova. O que é o meio de prova? A prova testemunhal. A gente vai se utilizar dessa fonte de prova para prestar um depoimento. E esse depoimento, que seria a prova testemunhal, é o meio de prova. Ok? Elemento de prova é o dado bruto que se extrai da fonte de prova, ainda que não valorado pelo juiz. Elemento de prova, gente, são informações jogadas ao ar. Eu disser que essa cadeira é azul, não significa que essa cadeira foi utilizada no assassinato.
certo? Eu disse que a cadeira é azul, eu disse que ela tem pontas, ela pode perfurar. Eu não disse que o autor da ação utilizou ela para perfurar. Vocês conseguem perceber? Isso é um elemento de prova, ok? Alguma dúvida? Não? Existe uma outra classificação que também é muito importante para a gente conseguir ter uma dimensão de quando utilizamos ou não uma prova, que é a diferença entre meios de prova e meios de obtenção de prova. Lembra que eu falei para vocês o que era meio de prova? Meio de prova: instrumento por meio do qual se introduzem no processo os elementos de probatórias. Olha que complicado agora. A gente também está falando de instrumentos no meio de obtenção de prova. Os instrumentos que a gente utiliza para levar ao convencimento. Mas qual que é a diferença entre meio de prova e meio de obtenção de prova? O grau ao qual ela se serve. Exemplo: nos meios de prova, são aptos a servir diretamente ao convencimento do juiz sobre a veracidade ou não de uma afirmação fática. Vamos ver, vamos destrinchar isso daí. E os meios de obtenção de prova são os instrumentos para a colheita de elementos ou fontes de provas. Estes sim, aptos a convencer o julgador. Servem indiretamente ao convencimento do julgador. No primeiro, a gente está falando daquilo que pode ser utilizado diretamente. No segundo, a gente precisa de algo a mais que esse começo vai conseguir me assegurar. Vocês vão ver que se está um pouco confuso, o Código de Processo Penal não ajuda. Porque no Código de Processo Penal vocês vão ver que está tudo como meio de prova. Tudo como meio de prova. Então lá vocês vão ver exame de corpo de delito, lá vocês vão ver interrogatório, confissão, perguntas ao ofendido, testemunhas, reconhecimento de pessoas ou coisas, acariação, quando você contrapõe a vítima e a testemunha para ver, esclarecer uma debatendo com a outra qual que é o ponto correto, documentos, indícios, busca e apreensão. Para o Código de Processo Penal, tudo é meio de prova. E aí complica muito a nossa vida. Como que a gente vai saber a diferença entre o que é utilizado diretamente para se chegar à prova e aquilo que a gente utiliza de forma... Aliás, aquilo que a gente utiliza diretamente e aquilo que a gente utiliza indiretamente para se chegar a uma prova. Se o Código de Processo Penal não ajuda, como que a gente resolve? Doutrina. O professor Gustavo Badaró, ele vai dizer que todos esses meios de prova que estão presentes aqui no Código de Processo Penal são de fato meios de prova, com algumas exceções. O único meio de obtenção de prova desses aqui, para o Badaró, é a busca e apreensão. Você usa, vamos pensar assim, você usa a busca e apreensão para nada, assim, por nada no processo? Ah, toma aqui minha busca e apreensão, juiz. Busca e apreensão do quê? Para quê? A busca e apreensão é um recurso que você utiliza para se chegar até alguma coisa. Concorda? É diferente de um interrogatório. O interrogatório está ali, ó, a pergunta está rolando ali. O conteúdo do interrogatório é a sua prova. A busca e apreensão não. Você determina uma busca e apreensão, talvez de uma fita, talvez de um documento, talvez de qualquer coisa que seja em determinado local. Então, o único meio de obtenção de prova desses aqui seria a busca e apreensão, porque através dela você consegue chegar à prova. E os outros são meios de prova. Eles já garantem por si só a prova que você quer no processo. Vocês entenderam? Então, os meios de obtenção de prova seria alguma coisa que está fora do processo que a gente precisa trazer para complementar alguma coisa que a gente já juntou, por exemplo. Pensa sempre assim. Com o meio de prova, eu não vou precisar de muito mais nada, certo? O meio de prova, diretamente, ele vai levar você ao que você está esperando. Quer ver um exemplo? Acariação. O que é a acariação? Você contrapõe, confronta
testemunha, ofendido, testemunha, a vítima e o ofensor, para, através de pontos controvertidos nas falas, você chegar à verdade. Você percebe que, através da cariação, eu já formo a prova? Porque se um está falando aqui uma coisa e o outro gaguejou, mudou a versão, pronto, esse aqui está mentindo. Certo? Aí eu já formei a prova. Então a cariação é um meio direto de prova. Com ela você resolve a questão. O meio de obtenção de prova, pensa que você tem que dar um segundo passo. Então, quando você determina uma... Quer ver um outro meio de prova? Interceptação telefônica. Você intercepta o telefone por interceptar? Você ainda está esperando se constituir uma prova. A interceptação é só um mecanismo que você utiliza para conseguir chegar à prova, certo? Por isso que a interceptação, inclusive, é um outro meio de obtenção de prova. Quer ver? O rol do Código de Processo Penal, ele não é taxativo. Eles dizendo que isso é meio de prova, aquilo não é. Existe um debate muito grande na doutrina sobre o que você pode utilizar como prova ou não num processo penal. Existem pessoas que vão se ater alguns doutrinadores que vão se ater à taxatividade, né? Mas, teoricamente, tudo aquilo que não é vedado pelo direito, você poderia utilizar como prova. E, basicamente, o que a gente não poderia produzir como prova? Uma prova ilícita, uma prova ilegítima, né? Se não é ilícita nem ilegítima, teoricamente pode, né? Mas, enfim, existe essa discussão. Para boa parte da doutrina, o rol que está previsto no CPP, ele não é taxativo. Podem haver outros meios de prova. E vocês vão perceber que, de fato, existem outros meios de prova. Meios de obtenção de prova também. Na legislação extravagante. Exemplo disso. Não tá escrito aqui. Deixa eu só ver se eu acho aqui o slide. Aqui. Nas leis especiais, a gente vai encontrar a interceptação das comunicações telefônicas, nessa lei 9.296, a interceptação ambiental, a quebra dos sigilos legalmente protegidos, fiscal, profissional, o agente infiltrado. Não é com o agente infiltrado que a gente está provando alguma coisa. É uma pessoa, é um agente do Estado dentro do sistema do crime organizado. Ok, tá, o que você provou? Ele é uma ponte para você chegar numa prova. E é essa a ideia que vocês têm que guardar. O meio de obtenção de prova é uma ponte. O meio de prova, diretamente você já chega no resultado. Você não consegue, muitas vezes, utilizar do meio de prova para se conseguir alguns resultados. Exemplo, interceptação telefônica. O réu não vai confessar na audiência. Você só vai conseguir algumas informações através de uma interceptação. Claro, né, gente? Vamos ser pés no chão, né? Interceptação telefônica, previsão constitucional, requisitos, né? Busca e apreensão, tudo isso. Eu só estou dizendo para vocês os mecanismos que existem. Cada um deles, e a gente vai ver cada um deles, hoje a gente vai ficar mais no campo do exame de corpo de delito, mas cada um deles tem regramentos próprios, ok? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Aqui. Algumas coisas importantes para a gente falar sobre meios de prova. Como eu havia comentado, no Código de Processo Penal, se vocês abrirem lá o trecho, a parte do código que fala especificamente dos meios de prova, vai estar tudo lá no bolo, inclusive a busca e apreensão, certo? Algumas considerações que a gente precisa fazer. Lá está previsto que o interrogatório é um meio de prova. Na opinião de vocês, o interrogatório é um meio de prova, necessariamente? É um meio de obtenção de prova. Pode ser um mecanismo de prova, mas tem uma visão que diz que não, que ele é um meio de defesa. E por que é um meio de defesa? Quando você vai para uma audiência, você é obrigado a falar? Você é obrigado a falar a verdade? Inclusive, pelo direito brasileiro, mentir é o exercício da autodefesa,
certo? Então, não necessariamente o interrogatório é algo ruim para o réu. Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez o juiz ali no convencimento, na formulação do convencimento dele, tinha uma impressão. O réu foi tão seguro, tão determinado, tão focado na fala, tão linear, que o juiz convenceu da posição dele. Ele utilizou daquilo como um mecanismo de defesa, não como meio de prova acusatória. Percebe? A prova nesse sentido, tudo bem que a prova ela pode ser para defesa também, mas ele pode exercer o direito ao silêncio. E a partir do momento que ele exerce o direito ao silêncio, mesmo que ele não tenha provado nada, é uma forma de se defender. Ok? Então, é uma das críticas, mas o entendimento majoritário é esse, de que o interrogatório é um meio de prova. Só estou passando para vocês algumas posições meio que contracorrentes. Mesmo porque, quando a gente, às vezes, estiver fazendo uma audiência, uma defesa, isso daqui pode ser utilizado, ok? A confissão, e isso é uma das críticas que o Badaró faz. Confissão, geralmente, gente, é utilizado como meio de prova, né? Que as pessoas não me escutem dizendo isso, mas nem toda confissão é espontânea, né? Fora do juízo, certo? E então a confissão, e aí é um entendimento que vocês, enquanto futuras defensoras e defensores, têm que internalizar o resto da vida de vocês. Batam na confissão. Confissão não necessariamente traduz o que aconteceu de verdade. O processo penal hoje em dia é barganhado, certo? Então, sabe aquela coisa do é melhor você assumir o que você fez? Quem garante que aconteceu ou não, certo? A dúvida faz parte do processo, ok? Então, a confissão, ela também não pode ser considerada meio de prova, mas para a visão do Badaró, por que que não? Porque ela necessita de um documento ou do interrogatório. Qual que é o sentido disso? O que eu acabei de falar, confissão extrajudicial. Você estava lá para ver? Foi na presença da advogada? E aí? O que oficializa essa confissão? Ele fala que precisa de um documento comprovando isso, assinado, a termo. E esse documento a termo pode ser simulado? Pode, claro que pode, né? Confissão na fase inquisitorial, pode ter sido constrangido a falar? Pode. Sempre? Não. Mas pode, certo? Então, tudo isso tem que ser bem especificado, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala da confissão, tá? Mesmo porque, às vezes, a confissão, as pessoas, e isso eu falo muito pela experiência dos juizados especiais criminais, as pessoas não querem ser fichadas. Então, às vezes, aceitar uma transação penal forçada, empurrada, e é uma impressão que eu tenho enquanto advogado de defesa de GCRIM. A gente sempre conversa com as pessoas sobre a possibilidade de exercício do direito de defesa. Não, você não tem que aceitar a proposta de transação penal, suspensão. Você pode ir até o final, ir na audiência e falar o que aconteceu e se defender e provar a sua inocência. E muitas pessoas falam, mas sabe como é? O processo é ruim, demora, ter que vir aqui, perdi meu dia. Aí eu vou lá, pago essa multa, já resolvo tudo, não fico com antecedente. Muitas pessoas acabam aceitando. Processo penal, hoje em dia, gente, é barganhado. Então, tomem muito cuidado com essa história da confissão, ok? Então, ela precisaria acontecer ou por um documento oficial ou por interrogatório perante a autoridade judicial, ok? E uma terceira crítica que o Badaró faz é uma crítica muito contundente, né? A gente vive em tempos aí de convicção e não provas, né? Complicados, né? Indícios, gente. O que são indícios? Na opinião de vocês, o que é um indício? Indício é uma possibilidade? Vamos tentar fazer uma concretização aí
lógica, vai. Vamos dar um crédito para os indícios, vai. Pode acontecer? Pode. Pode ser que sim, não pode? Pode ser que não? Putz, se pode ser que não, serve pra gente? Indúbio para quem? Societate? Não, indúbio para o réu, certo? Indício é muito complicado, embora a gente veja recorrentemente que é a regra, ok? Indícios não podem ser meios de prova, pois são um ponto de partida do qual um juiz realiza um processo mental que permite concluir pela existência de outro fato. O indício não prova nada, ele só prova a ligação com outro fato, talvez. Ele não necessariamente é a verdade. Então, você tem uma leve conexão dele com alguma outra situação, com algum outro contexto. Dizer daí que o indício é a prova, desculpa, não é mesmo, ok? Por isso que ele é um fato provado que permite, por um raciocínio indutivo-dedutivo, concluir pela existência de outro fato. Mas é uma possibilidade, é um raciocínio, uma inferência que a gente faz, ok? Outro ponto importante, aí a gente falando do rol dos meios de prova, né? O artigo 369 fala que o rol do CPP não é taxativo e ainda a gente tem que mencionar outros meios importantes. A inspeção judicial, o juiz pode sair, é engraçado falar assim, né? O juiz pode sair do gabinete, ir até um local, verificar o que aconteceu. Pode, é estranho falar, mas pode. É que a gente não tem muito esse hábito, né? Mas ele pode sair do gabinete dele para verificar o que aconteceu. Isso é um meio de prova. Reprodução simulada dos fatos, providências destinadas a obter elementos de prova. O que é a reprodução simulada dos fatos? Vocês percebem que isso daqui não é uma prova lá tão forte, né? Mas vamos supor, tribunal do júri isso é muito comum. Então, você não tem foto, você não tem câmera, você não tem nada. O que você tem é uma narrativa. Narrativas opostas. Vamos simular aqui o que aconteceu nos fatos. E aí começa, né, todo o teatro do promotor de justiça, né, tal, aquela coisa para dramatizar, sensibilizar, olha, requintes de crueldade, meu Deus do céu. E aí fala que era uma noite sombria, gélida, e de repente, de forma abrupta, sacou uma arma e de forma vil, torpe, esfaqueou pelas costas a vítima, que foi imediatamente a óbito. Isso, exatamente. A sensação que eu fico é essa, às vezes. É dessa forma mesmo. Para vocês perceberem como a reprodução simulada dos fatos, ela... você está contando uma história, mas eu também vou contar a minha, né? Quem conta a melhor história, né, às vezes sai melhor nesse jogo do processo. Reprodução simulada é você construir a narrativa do que aconteceu, ok? Reconstruir essa narrativa através de uma forma meio que teatral ali de como se desenvolveram esses fatos. Também é um meio de prova. Aí aquele ponto que eu falei para vocês, os meios de obtenção de prova, né? Não está só no CPP. No CPP vocês vão ver só a busca e apreensão, ok? Mas tem essas outras também, interceptação das comunicações telefônicas, ambiental, quebra de sigilo, agente filtrado. E aqui um ponto bacana, importante para a gente, que é a classificação entre provas atípicas, prova irritual e prova anômala. Às vezes, prova de defensoria sempre aparecem alguns nomes assim, meio que fala, nossa, nunca vi isso na minha vida. O que é a prova atípica? É aquela que não está prevista no código, ok? Mas está prevista em uma outra legislação, certo? Prova irritual. Prova típica produzida sem observância do seu procedimento probatório. Ela não seguiu um rito. Exemplo, oitiva de testemunha sem direito a reperguntas. Você pode ouvir uma testemunha em juízo? Pode. Às partes é facultado o direito, a prerrogativa de fazer as reperguntas para confrontar a narrativa, os fatos, as datas? Também. Quando isso não acontece, há uma prova irritual que não seguiu o rito
correto, ok? Procedimento probatório correto. E a prova anômala é uma prova típica também, só que utilizada ou para fins diversos, que lhes são próprios, ou para fins característicos de outras provas típicas. Então, usada para um fim diverso ou para fins característicos de outras provas típicas. Exemplo, oitiva de testemunha substituída por juntada de declaração. Teve uma oitiva de testemunha, você substituiu essa oitiva por a juntada de uma declaração. Tem uma finalidade diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ok? Isso é uma prova anômala. Prova emprestada. Aqui a gente começa a entrar num campo bem legal. Porque isso é muito comum, inclusive, quando a gente pega algumas provas de processos cíveis, passa para o penal, vice-versa, aquela loucura toda, né? O que é a prova emprestada? Aquela produzida em um processo trasladada documentalmente para outro com valor probante originário. Por que valor probante originário? Concordam comigo que originariamente ela foi produzida por outro juiz natural em outro processo? Esse daqui não teve contato, o menor contato com a produção dessa prova, ele não sabe se ela foi legítima, ilegal ou não. Ele só pegou a prova desse processo e juntou para cá. Ainda que tenha ocorrido esse processo, ela é considerada, esse procedimento, ela é considerada uma prova originária. Então ela vale para todos os fins como se tivesse sido produzida aqui no processo penal também. Ok? Valor probante originário. Mas tem alguns requisitos para você pegar uma prova de um processo e levar para o outro. 1. A prova do primeiro processo produzida perante juiz natural. Eu acho que isso é para tudo na vida, né? A gente não pode pegar uma prova do juiz que a gente criou aqui agora, o Tribunal de Exceção. Vamos criar um tribunal para processar o nosso presidente que está indo mal contra a filosofia e a sociologia, né? Andou fazendo algumas coisas aí recentemente, não gostei, eu sou muito fã de sociologia, eu acho que essa onda aí de cortar os cursos de sociologia não tá legal. Vamos criar aqui um tribunal. Gostaria de que fosse verdade esse tribunal aqui agora, que tivesse força probatória, mas não tem, tá? Só um exemplo aqui mesmo. Então a gente vai criar aqui um tribunal de exceção, pós-fato. Aconteceu o fato já, a gente cria um juiz de exceção, tribunal de exceção, para constituir, e esse tribunal aqui constitui uma prova. Eu vou poder pegar essa prova e trazer para o meu processo? Infelizmente não gosto de presidentes que não gostam de sociologia nem de filosofia, né? Mas eu não posso fazer isso, infelizmente. Então, tem que ter um juiz natural no primeiro processo, que foi produzida essa prova, ok? Prova do primeiro processo tenha possibilitado o exercício do contraditório perante a parte do segundo processo. O que quer dizer isso? Teve lá o juiz natural, nesse caso, ok, tudo bonitinho, e aí eu quero pegar essa prova e trazer para cá. Tá, mas vamos supor que aqui existam novas partes nesse processo. Eu vou simplesmente trazer essa prova para cá e não possibilitar que as partes desse processo se manifestem sobre essa prova? Não, porque é um terceiro. Ele nem sabe como essa prova foi produzida. Direito ao contraditório, certo? É diferente quando você já participava desse processo e aí você está num novo processo aqui, as mesmas partes, e a prova foi emprestada. A gente está falando de um caso diferente. Novas partes. Pessoas que não tiveram contato com a produção de prova originária. Tem que ser garantido o contraditório também, inclusive para anular essa prova. Ok? Terceiro requisito para empréstimo de prova. Que o objeto da prova seja o mesmo nos dois processos. Eu peguei esse exemplo do livro, tá? Como que vocês... Eu não sei se ficou muito claro aqui, mas deixa eu explicar. Tem um processo de destituição do poder familiar. Destituição ou suspensão, vai. Qualquer um dos dois. Na suspensão, o exercício do pátrio poder... Do pátrio poder não, do poder familiar. O pátrio poder acabou com a Constituição de 88. Com o exercício do poder familiar, ele pode ser suspenso nas hipóteses
em que há uma certa falta de cuidado, observância aos direitos da criança e do adolescente aos quais você exercia paternidade ou maternidade, certo? E aí há uma possibilidade de suspensão do poder familiar. Destituição é um pouco mais grave, né? É uma forma de você tentar romper o vínculo. E muitos dos casos não necessariamente o vínculo de filiação, porque ele só se extingue com a adoção, mas há uma ruptura do próprio poder familiar e você não pode mais exercer os cuidados sobre essa criança, ainda que você ainda tenha o dever de prestar alimentos. É diferente, você tem um dever, mas você não pode mais exercer paternidade ou maternidade, se for destituído, ok? Muitos dos casos em que há uma suspensão / destituição do poder familiar, de uma forma bastante preconceituosa no direito brasileiro, e eu falo isso por experiência do tempo que eu trabalhei no Núcleo da Infância e Juventude da Defensoria. A gente recebia muitos casos de mães que eram destituídas do poder familiar porque estavam em situação de rua, em situação de drogadição. Não vou entrar no mérito de como funciona, qual é a dinâmica das relações de pessoas em situação de rua, mas eu posso garantir que, por experiência própria de ter conhecido muitas famílias, não necessariamente uma pessoa que está em contato com qualquer tipo de substância entorpecente faça consumo na frente de uma criança, dê nenhum tipo de droga para nenhuma criança, ou então coloque ela em risco. Já vi situações de existir um código de ética entre pessoas em situação de rua que impossibilitam qualquer tipo de contaminação de crianças por substâncias entorpecentes. Isso eu já vi, tá? E mais do que isso, gente, a gente vive num país em que a explosão do encarceramento feminino nos últimos 20 anos se deu exclusivamente ao tráfico de drogas. Aí você me pergunta, por quê? Sobrevivência. O tráfico de drogas, principalmente entre as mulheres, é uma das únicas, em muitas situações, formas de sobreviver num país em que o desemprego é estrutural, e principalmente contra mulheres, quando a gente pensa na dificuldade da mulher se inserir no mercado formal de trabalho, né? Se tem um filho, então, 3 vezes mais difícil, né? Muitas vezes o tráfico é a forma de sobrevivência, ok? Mas eu já cansei de ver, muitas vezes, juízes determinando a destituição do poder familiar, tão logo a mãe, que poderia até estar traficando para conseguir sobreviver, ou simplesmente porque é usuário, eu já vi muitas vezes juiz destituir essa mãe do poder familiar e encaminhar a criança para um abrigo, que depois seria encaminhada para o Cadastro Nacional de Adoção, enfim. Por conta disso, por conta de uso de substância entorpecente. Unicamente por conta disso, tá? Mais nada. Claro, pobreza, racismo, tudo isso, né? Principalmente, óbvio, né? Mas assim, se você for ver faticamente, o que eles utilizam como fundamento é isso, ok? E aí, por que eu fiz essa digressão toda aí? O fato de uma pessoa, num processo civil, ser destituída do poder familiar, porque estava usando substância entorpecente, logo não pode ser uma boa mãe, não pode ser um bom pai. Eu estou colocando muito entre aspas, tá, gente? Eu não acredito nisso mesmo. O fato dela ter sido destituída lá numa sentença civil não pode ser utilizado num processo penal para reconhecer que essa pessoa é usuário ou traficante. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mesmo porque direito penal é direito do fato. Se a gente fizer uma visão diferente disso, a gente está caindo na maior forma de genocídio da história, que é o direito penal do autor,
né, que condena pessoas pela sua existência, ok? Direito penal do fato implica uma coisa: aconteceu tal coisa, foi processado por tal coisa, responsabilização penal por tal coisa, pelo fato. Não posso pegar uma prova emprestada de uma coisa que eu nem sei se prescreveu, se eu nem sei se deveria ser processado ou não, para ser utilizada aqui no processo. Beleza? Então, o terceiro requisito para a prova emprestada é que o objeto da prova seja o mesmo nos dois processos. Destituição do poder familiar e denúncia por tráfico de drogas são coisas totalmente diferentes, ok? 4. Que o âmbito de cognição do primeiro processo seja o mesmo do segundo. Por que isso? Vocês lembram que existem algumas modalidades de processo que são diferentes, né? Tem o processo cautelar, conhecimento e execução, certo? Processo cautelar, gente, é aquela coisa assim, puf, vapt-vupt, eu preciso, nossa, agora, para ontem, vai perecer o direito, não pode esperar, não dá para ficar chamando audiência, não dá para nomear, é para ontem, juiz. Você está vendo que tem uma ligação minimamente entre o que eu estou falando, que pode ser verdade? Concede aí essa cautelar, entendeu? Uma coisa muito rápida. Um processo de conhecimento não necessariamente. Pode esperar um pouco mais, pode ser produzida uma prova diferente, ser levado para uma audiência. Então, o tempo é diferente e o grau de cognição do juiz tem que ser diferente. No processo cautelar, ele tem que ser muito menos exigente do que no processo de conhecimento. É muito mais rápido, certo? Eu não posso pegar uma prova emprestada de um processo cautelar para o processo de conhecimento, nesse sentido. Entenderam? E vice-versa também. Vice-versa até que não, né? Porque no cautelar, como é menos exigente, então você pode pegar a prova do mais exigente. Mas o contrário fica mais difícil, ok? Objeto da prova, gente. Como eu havia conversado da outra vez, a prova, ela não visa os fatos, mas sim o que foi alegado. A gente está provando o que as partes estão trazendo. O que aconteceu, nem promotor sabe, nem defesa sabe, nem juiz sabe. Não estavam no fato, no local, na hora que aconteceu. Ah, mas tem uma câmera de segurança que está gravando tiro na cabeça. Tá, mas vamos lembrar que direito penal é dolo também? Tem dolo e culpa? Você sabe se ele queria? Como é que você entra na cabeça de uma pessoa para saber? Então a missão do direito penal, do processo penal, não é provar os fatos, mas sim o que está sendo alegado. A gente não tem uma certeza absoluta sobre o dolo. É impossível você entrar na cabeça de um ser humano para entender o que ele pensou na hora que ele cometeu o fato. O que você está querendo provar é o que se está se alegando, a versão sobre o fato. Tudo leva a crer que foi com dolo, tudo leva a crer que não, ok? Certo? Momentos probatórios. A produção da prova, gente, ocorre em várias fases do processo, certo? Na investigação, quando a gente está lá na fase de inquérito policial, ela acontece. Na propositura, também acontece. Na admissão das provas, aqui na propositura é quando você ingressa, né, com a ação, que você fala, você está propondo, propõe-se provar o alegado por todos os meios de prova admitidos. Na admissão, quando o juiz recebe ou não essas provas. Na produção das provas propriamente ditas, na fase de audiência. E valoração. Porque defesa e acusação vão trazer versões diferentes, certo? Qual dessas provas tem um peso maior? Qual dessas provas é mais importante? E aí que a gente vai brigar na justiça, né? O grau de cognição, que é a valoração, que vai determinar a prova preponderante em relação à outra. Ok? Dúvidas? Vocês estão quietinhos hoje, hein? Professor, no caso ali da admissão, gravação seria admitida como prova? Então, é uma discussão, gravação. Por exemplo, num crime contra a honra, sei lá, calúnia, e aí a vítima
ela acaba gravando uma conversa e ela consegue utilizar isso como prova? Ela está sendo gravada e a pessoa está sabendo que ela está sendo gravada. É ciente de que está sendo gravado. Pode. O que não é admitido no direito brasileiro é o flagrante forjado. É isso que eu falo agora. É isso que eu pergunto. O preparado é o seguinte, você lembra que tem a possibilidade até do agente infiltrado? O que é o agente infiltrado? É o agente de segurança pública que sabe que ali tem uma biqueira e ele vai lá e fica vendo o movimento para, quando acontecer, ele realizar a prisão em flagrante, certo? Isso é um flagrante preparado. Forjado é diferente. Eu, policial, vou lá, você tem droga? Eu estou induzindo você a vender para mim. Ah, mas como que eu vou saber? Você não pode forçar a pessoa a cometer o crime. A partir do momento que você está fazendo a pessoa provocando que a pessoa venha cometer esse delito, você está forjando um flagrante. Percebe? É diferente. É bem diferente. Então, a gravação que você mencionou, a pessoa tem ciência que ela está sendo gravada? Não vejo problema. Mas câmeras de segurança. Câmera de segurança, na sua opinião, é um flagrante preparado? Forjado? As pessoas podem ser proibidas de gravar as suas casas para evitar, até como uma forma de segurança pública, de garantir a segurança da sua própria casa, uma forma de inibir a ação de uma pessoa que vem assaltá-la. Eu não vejo essas câmeras de segurança como um flagrante forjado, sabe? Eu acho que elas são perfeitamente possíveis, assim, né? Mas é diferente você gravar sem autorização numa situação em que as pessoas poderiam falar espontaneamente algo que elas não quisessem dizer. Exemplo, a gente está aqui gravando, certo? A aula. Aí, de repente, eu tenho consciência das coisas que estão sendo conversadas aqui, né? Então, eu vou me policiar, não gosto nem de usar essa palavra, mas eu vou me controlar um pouco mais para não falar necessariamente tudo, certo? Porque todos nós, seres humanos, damos várias escorregadas, ok? Certo? Quando é um ambiente sem filmagem, é um ambiente que estão entre amigos, às vezes, a forma como você fala pode causar uma leitura totalmente diferente, né? Mas você sabe que a pessoa não vai receber daquela forma porque vocês são amigos, vocês são próximos, você tem essa autonomia, essa liberdade. Uma coisa é fazer uma piada com um amigo e outra coisa é gravar um vídeo sobre uma piada. Quando você está gravando um vídeo sobre uma piada, você sabe que você está afetando milhões de pessoas, né? Então, essa discussão vai até naquele âmbito lá da liberdade de expressão e tal. Será que os humoristas podem falar absolutamente tudo que eles falam só pela liberdade de expressão? Não sei, não tenho essa resposta, né? Mas, enfim, é uma discussão que a gente pode desenvolver, certo? É isso que eu ia falar. Se ela não souber que ela está sendo gravada. Isso. Ó. Uma ligação pra alguém. E você está gravando, sei lá, num aplicativo que grava suas conversas. Porque isso aconteceu. Então. Não, porque isso aconteceu Xingar as pessoas comigo. pelo telefone. Não que eu Uma faça pessoa isso. falou uma coisa que era completamente mentira, inventou uma mentira. Tinha um processo que eu tô atuando. E aí eu liguei pra ela e comecei a gravar a ligação. Perguntei se ela realmente tinha falado aquilo. Aí ela desmentiu, falou que não, que eu tinha razão, tudo mais. Isso tá gravado, só que eu não juntei isso no processo, porque foi uma gravação minha. É uma gravação para uma empresa? É uma empresa. Não, na verdade é um representante de uma empresa. Eu conheço. Aí eu liguei diretamente para ele. O que eu penso sobre isso? Depende muito da relação que está constituída aí. É uma relação de consumo? Teoricamente, a partir do momento que uma empresa, um banco está ligando para você, eles têm a obrigação de gravar, certo?
Você é a parte hipossuficiente da relação como consumidora, então você tem que ter acesso, inclusive, a essa gravação posteriormente, ok? Diferentemente, é que a gente está tratando aqui na esfera penal. A gente está constituindo prova penal contra uma pessoa. Quando a gente fala de interceptação telefônica, vamos lembrar, sempre com autorização judicial. Se não tiver determinação judicial autorizando que aquelas conversas sejam reveladas, essa prova é ilícita. Ok? Certo? Ilícita, peraí. Ilícita. Ilegítima, perdão. Ilegítima porque fere uma norma processual. Ok? Então, sempre ambos da conversa devem estar sabendo que está sendo gravado. Perfeito. Isso. Exatamente. Claro que assim, gente, quando você tá sofrendo uma agressão instantânea, né? A pessoa tá vindo para cima de você, né, para te agredir. Essa prova, eu acredito que a gente tenha que dar uma certa relativizada em não aceitá-la. Mesmo porque, vamos partir de uma situação hipotética de abuso, exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Qual é a forma que aquele ser humano tinha de se defender da agressão iminente, né? Eu acho que não tem uma resposta pronta sobre isso, eu confesso a vocês. Acho que é algo que tem que ser... eu preciso dar uma investigada um pouquinho mais com calma e pensar um pouco melhor sobre esse assunto, mas eu não considero essa prova algo necessariamente ilegítimo, sabe? Eu acho que a pessoa não tem outra forma, né, de constituir essa prova, né? Mas enfim, debates, cenas para os próximos capítulos. A gente vai falar bastante ainda sobre os meios de prova, tá bom? E meios de obtenção também. Os momentos foram esses. E aí a parte que a gente estava conversando agora. Provas ilegais. Provas ilegais englobam as provas ilícitas e as provas ilegítimas. Provas ilícitas, quando violam expressamente uma norma material, certo? E ilegítimas, quando viola uma norma processual. O que é um exemplo de prova ilícita? Prova ilícita é a confissão mediante tortura. Você pode obter a confissão de alguém mediante tortura? Nem em qualquer lugar do direito brasileiro você não vai encontrar essa possibilidade. Dignidade da pessoa humana, ponto. Acabou. Já para por aí, certo? Então, uma confissão mediante tortura seria uma prova ilícita. Uma prova ilegítima seria uma interceptação telefônica sem autorização judicial, uma busca e apreensão sem autorização judicial, quando não estiver em flagrante delito, uma entrada em domicílio, né? Então, quando se trata de uma prova ilícita, está dizendo respeito a uma norma material. Quando diz respeito a uma prova ilegítima, uma norma processual. A famosa prova ilícita por derivação. Teoria da árvore envenenada. Como que funciona isso daí? Artigo 157, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, diz serem inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Então vamos supor, uma situação hipotética. Essa situação nunca aconteceu na face da Terra. Fulano de tal foi abordado na rua por estar supostamente com substâncias entorpecentes. De repente, ele é obrigado a dizer onde está o resto, porque ele faz parte de uma organização criminosa, né? Você tem que falar onde você está indo, você tem que falar onde você está indo. E vamos supor que haja um certo exagero ali no procedimento de rotina. E aí essa pessoa começou a receber chute, começou a receber porrada, começou a...
Enfim, não vou entrar muito no mérito porque essas coisas não acontecem, tá? Eu estou imaginando, certo? Você tem que falar onde tá os caras com esse negócio aí, meu. Cadê? Ah, não sei, não tem. Vamos supor que falou. Ele nem, na hora, ele nem sabia, ele não participava de nada, não fazia ideia. Mas ele sabe que na rua dele tem um cara que é envolvido e tal. Deu o nome do cara, ele nem tem ligação com esse cara, ele nem comprou nada dele, nem vende nada pra ele. Ele simplesmente sabe e falou, tem esse cara lá, vai lá. Foram atrás do cara, aí chegou na casa do cara, nossa, tinha um caminhão de cocaína lá dentro da casa dele, né? E aí, o que vocês acham dessa prisão? Desse traficante com base nessa busca e apreensão, nesse flagrante? Foi lícito? Por quê? A confissão foi obtida mediante tortura. Se a prova aqui foi ilícita, como que eu posso usar essa prova para justificar uma outra? Né? Então, prova ilícita por derivação, teoria da árvore envenenada é isso. O que apodrece um, apodrece o outro. Ah, mas tem um vídeo do presidente falando que ia fazer isso. Tá, mas você tinha autorização para essa gravação? Não tinha? Desculpa, sua gravação é uma prova, no caso da gravação, é ilegítima, porque fere uma norma processual, não teve autorização judicial. No crime de tráfico, ele pode entrar no cargo? Igual qualquer delito do Brasil, sem mandato, só em situação de flagrante delito. Mas como é que você sabe que tem lá dentro? Como você sabe que está lá dentro? Né? Aí se eles justificarem com a denúncia anônima, aí já torna ela legítima. Então, Que é o que eles fazem. Então, eu não conheço essa realidade que vocês estão me dizendo. Não conheço. Para mim, tudo é fundamentado. Ok? O ônus. O que seria o ônus, gente? A gente escuta sempre essa palavra. Ônus da prova, ônus para cá, ônus para lá. O que é o ônus? Ônus é uma faculdade cujo exercício é necessário para a obtenção de um interesse. Faculdade cujo exercício é necessário para a obtenção de um interesse. Tá. Qual que é o interesse do processo penal, das partes no processo penal? A acusação é ver a pretensão punitiva sendo satisfeita. Defesa, resistir a essa pretensão punitiva, certo? Manter a liberdade. O ônus da prova, para vocês, no processo penal, cabe a quem? Por quê? Por causa do princípio da presunção de inocência. Perfeito. Vocês sabem que isso não é o mundo real, né? O mundo real do processo penal é quem prova, quem alega tem que provar. O réu tem que provar sua inocência, o que é um absurdo. Vocês concordam comigo? Olha o tamanho do Estado, olha o tamanho do indivíduo. O Estado tem tecnologia, o Estado tem aparato policial, o Estado tem inteligência das secretarias de segurança, o Estado tem poder judiciário, Ministério Público, contra uma pessoa que tem que provar que não estava no local no dia que aconteceu aquilo. Certo? Ônus da prova, gente, vocês nunca vão ouvir da cabeça de nenhum advogado de defesa, de nenhum defensor público, que é quem prova, quem alega tem que provar. Ônus da prova no processo penal é da acusação. Ponto. Tudo. Indúbio pro réu. Princípio máximo. Presunção de inocência. O Estado que tem que se virar para provar que a pessoa de fato cometeu aquilo. O que a defesa tem que fazer no processo penal é provar que a alegação não constitui de fato o que foi alegado, né?
Mas eu não tenho que provar a minha inocência, eu tenho que provar que o que ele está falando não é verdade. Só isso. É diferente. Vocês conseguem visualizar isso? Eu não preciso provar, mostra para mim por que você é inocente. Fala, não, quem tem que provar isso é ele. Essa prova de acusação aqui está ruim, está fraca. Você está vendo que ele está dizendo que eu estava lá no dia, mas ele nem me mostrou um vídeo se eu estava lá no dia ou não. Quem tem que fazer isso? É a acusação, certo? Defesa não tem que provar a inocência, ok? Então, seria basicamente isso. Todo ônus da prova é da acusação e na dúvida absolve-se. A gente tem que levar em consideração um fenômeno que tem acontecido ultimamente, que são os poderes instrutórios do juiz. Defesa sempre vai bater nesse ponto, gente. Ao juiz cabe produção de provas? O juiz tem interesse no processo penal? O juiz é garantidor de direitos. O juiz tem que aplicar a lei penal. E a lei penal é a garantia do acusado contra o poder do Estado. Certo? O que a gente vê na prática é um judiciário que persegue o acusado. É um judiciário que tenta produzir a prova contra o acusado. E mais do que isso, o juiz da instrução é o juiz da sentença. O que é um absurdo. Porque o entendimento, o convencimento dele está viciado. Ele instruiu. Ele levou aquele convencimento. Porque quando você está formulando uma prova, você tem uma direcionada, né? Você começa a fazer uma pergunta para um lado, você começa a deferir ou indeferir pedido para o outro, né? Como que essa pessoa que participou de todo o procedimento vai ser a pessoa que depois vai parar com calma, falar, não, peraí, essa prova talvez não seja importante. Sendo que ele produziu a prova. Se ele não achasse a prova importante, ele não teria produzido, certo? Então, essa é a maior aberração do sistema processual penal brasileiro. Não só essa, como também a ação penal pública incondicionada. As duas maiores causas do encarceramento em massa no Brasil. Ok? Princípio da comunhão das provas, gente. O que vale para um, vale para todos. A prova pode ser aproveitada. Às vezes foi a promotoria que produziu, arrolou aquela testemunha. Se for favorável à defesa, nem conheço a testemunha, vou utilizar essa prova também. Ok? Aqui, gente, e aí é para a gente caminhar hoje para um encerramento um pouquinho mais breve hoje. Hoje a gente vai falar de uma das formas de meios de prova, um dos meios de prova, que é o exame de corpo de delito. Os demais a gente vai trabalhar na próxima aula que a gente for organizar, tá bom? O que é o exame de corpo de delito? A gente vai identificar o exame de corpo de delito dentro dessa caixa grande, englobando a perícia, tá? E o que é perícia? Perícia é um exame que exige conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos e que serve ao convencimento judicial. Conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos. Quem é o perito? O perito está por aqui, em algum lugar. Não está aqui. O perito é uma pessoa nomeada pelo Poder Judiciário. As partes podem ter um poder de influência na nomeação de um perito? Não podem. Por quê? O perito tem que ter um julgamento imparcial, idôneo, não pode favorecer uma ou outra parte. Profissional da confiança do juízo, ok? Então, esses conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos, de uma certa forma, tem que ser garantida a possibilidade que ele se manifeste livremente, sem interferências externas. Isso significa que as partes vão simplesmente ver a produção da prova pericial e não vão participar? Não. As partes podem nomear assistentes técnicos, que seriam os peritos das partes, para acompanhar o trabalho do perito. Lembrando que o laudo pericial ele é assinado pelo perito. Os assistentes técnicos podem formular os seus quesitos, podem formular os seus laudos apartados, né? Mas o que vai
formar o convencimento do juiz, não necessariamente é o perito. Ele tem uma força muito grande, porque existe uma frase muito famosa de que o juiz é o perito dos peritos. Pode simplesmente receber o lado pericial e falar: para mim não serve, desde que fundamente, ok? Quais são as características da perícia? O perito emite um juízo de valor sobre os fatos. Então, vai ter lá um conhecimento técnico sobre o assunto, do qual ele está sendo perguntado, do qual ele está sendo questionado, vai descrever todos os fatos e ao final ele pode até emitir uma conclusão. É possível concluir do exame, do exame, enfim, X, que o disparo do projétil veio do revólver de calibre tal, numeração tal. Esse revólver estava em posse do acusado no dia do fato. Isso é um juízo de valor que ele está fazendo. Ele está concluindo que o revólver utilizado pelo acusado foi o responsável pelo disparo que levou ao assassinato. Ok? Existem duas modalidades de perícia. A intrínseca, que é aquela que tem por objeto o corpo do delito. Exemplo, o exame necroscópico no homicídio. Você vai ver o corpo da pessoa que foi assassinada e vai, a partir desse exame necroscópico, fazer essa perícia. E a extrínseca, feita sobre pessoas ou coisas que servem à prova do crime, como os documentos. Exame grafotécnico de documentos encontrados em poder do acusado. O primeiro tem por objeto o corpo do delito e o segundo, pessoas ou coisas que servem à prova do crime. Quanto à atividade do perito, tem duas perícias: a percipiende e a deducendi. Na percipiende, o perito se limita a apontar as percepções colhidas, apenas descrevendo de forma técnica o objeto. Ele não vai dar juízo de valor, ele só vai falar de acordo com o conhecimento atual da química moderna, foi utilizado tal componente químico no explosivo que levou à destruição do caixa eletrônico. Ponto. Bem por aí. E tem a deducendi, onde o perito interpreta ou aprecia cientificamente um fato, que é aquele exemplo que eu dei para vocês, se o projeto foi disparado por um determinado tipo de revólver. Na primeira, ele só faz uma descrição técnica, com base na ciência que ele se desenvolveu. No segundo, ele interpreta. Lembrando que perícia, gente, pode ser de várias modalidades. Perícia na área de química, perícia na área de física, enfim. Os órgãos do Estado estão mais relacionados à polícia investigativa, polícia científica, ok? O perito, então, é auxiliar do juízo, dotado de conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos, e ele recebe multa se ele se recusar a realizar a perícia, salvo um motivo atendível. Como tudo no processo penal, os conceitos abertos a gente não consegue ter uma delimitação. Motivo atendível sei lá, no dia você estava impossibilitado de fazer a perícia, ou então você tem uma vinculação muito forte com o fato, você conhece as partes, você não pode fazer um trabalho nesse sentido, né? A gente pode tentar explorar o que é esse motivo atendível, mas não tem um conceito preciso sobre isso, ok? Corpo de delito, gente. Lembrando que o exame de corpo de delito é um meio de prova. O que é o corpo de delito? Conjunto dos elementos materiais deixados pelo crime. Elementos materiais deixados pelo crime. Isso é o corpo de delito. Para cada delito, vai haver um corpo de delito distinto, certo? O corpo de delito do homicídio não é o corpo de delito do crime de emissão de cheque sem fundo, certo? Do ponto de vista processual, o corpo de delito, ele pode ser dividido em três. Corpus criminis, a pessoa sobre a qual é praticado o crime, é o corpus criminis. O corpus instrumentorum, que diz respeito à averiguação das coisas, objetos ou instrumentos utilizadas pelo criminoso na prática delituosa. E o corpus probatorium, que é a constatação de todas as circunstâncias hábeis à reconstrução do crime investigado. Então, corpo de delito.
elementos materiais deixados pelo crime. A gente pode tanto estar falando do corpo, a gente pode tanto estar falando de um objeto, a gente pode estar falando de circunstâncias que levem à reconstrução de um crime investigado. Isso tudo pode ser o corpo de delito, ok? Corpo de delito na espécie corpus criminis, pensando no corpo físico ali, material. Do homicídio é o cadáver. Esses são os elementos materiais deixados pelo homicídio. Emissão de cheque sem fundo, o cheque, para a gente ver se esse cheque de fato era sem fundo ou não. Na lesão corporal, a ferida. Isso daqui gera um questionamento muito importante para a gente. Todos os crimes geram corpo de delito? Alguém me dá um exemplo de um que não? Um muito simples que não? Qual? Não gera corpo de delito? Que não gera. Crime contra a honra? Crimes contra a honra. Injúria. Qual que é o elemento material concreto que gera uma injúria gera? Claro que ela gera um abalo psíquico, emocional, psicológico. Eu não estou negando isso. Materialmente, concreto. Eu consigo medir o resultado da injúria. A gente consegue? Não. Certo? Nem todo crime gera vestígios, corpo de delito. Ok? Aqui já foi, eu acho. Pelo artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. O que isso significa? Tem vestígio? Tem que fazer exame de corpo de delito. Ok? Seja na forma direta ou indireta, que a gente vai ver aqui mais para baixo, e não podendo suprir a confissão do acusado. Confissão, gente, é muito sério, eu bato muito na tecla da confissão, porque em muitos casos ela é usada como um único meio de prova, para você se condenar uma pessoa. E ela é a mais relativa de todos, é a mais fraca prova de todas. Então, a gente tem que sempre levar em consideração que a confissão nunca pode substituir um exame oficial, como um exame de corpo de delito, por exemplo. Tá bom? A falta de corpo de delito gera nulidade absoluta. Frederico Marx, que é um grande processualista penal brasileiro, fala que ele não concorda muito com a ideia de que a gente precise do exame de corpo de delito para tudo. Ele diz que tudo que for lícito e idôneo pode ser utilizado para projetar a verdade real. Então, se eu não utilizar o exame de corpo de delito, mas eu utilizar outro instrumento, eu posso conseguir provar, né, que houve aquele determinado crime, né? Às vezes parece um pouquinho que... Vocês vão ver que em determinados momentos a gente utiliza essas doutrinas, essas classificações a nosso favor. Mas em determinadas situações elas são muito ruins para a gente. Pense, por exemplo, na atuação da Defensoria Pública. Você, enquanto defensor de um réu, para você utilizar ou não o corpo de delito, a exigência de que tenha o exame de corpo de delito em um crime que não deixa vestígios é importante. Porque aí você não vai ter prova contra o acusado, certo? E você está fazendo a defesa. Por um lado, vai valer a pena, não vai? Agora pense o contrário. Você está como assistente de acusação, defendendo, você enquanto defensor, assistente de acusação, na investigação de um agente do Estado que assassinou uma pessoa. Você está representando a família. Para você, talvez isso daqui não seja muito legal. Porque você precisa de provas para comprovar que houve, de fato, o homicídio, né? Então, quando a gente fala de processo penal, a gente vive sempre esse jogo meio duplo, né? Então, saber necessariamente o que eu vou utilizar naquele caso específico, naquela situação
que a gente está defendendo, tá bom? O exame de corpo de delito, estou quase caminhando para o final, gente. O exame de corpo de delito ele pode ser direto ou indireto. O direto tem por objeto o próprio corpo do delito. No caso do homicídio, o exame necroscópico é um exame de corpo de delito direto. E o exame de corpo de delito indireto tem duas correntes que vão tentar falar um pouco sobre ele. A primeira fala que é um exame que não é realizado sobre o corpus criminis, mas sim com base em testemunhos e outros elementos. Já a segunda afirma que é a própria prova testemunhal sobre a materialidade delitiva. De qualquer forma, seja a primeira, seja a segunda corrente, ela está se valendo de um outro elemento para se chegar à constatação do fato criminoso. Aqui no exame de corpo de delito direto é sobre o corpo de delito, certo? Aqui não. Precisa-se de um outro instrumento, ok? Eu vou repassar todo esse conteúdo para vocês, tá? Fiquem tranquilos. E aí algumas partes aqui que eu gostaria de mencionar com vocês. O exame de corpo de delito, pensando especificamente nos crimes contra a vida, ele geralmente acontece na fase de inquérito policial, porque o corpo perece. Digitais perecem, tudo isso perece. Então tem que ser feito o mais rápido possível na fase de inquérito policial. Aí vocês me perguntam, e a defesa numa situação como essa? Como fica? Porque a fase de inquérito policial é sigilosa, administrativa, não tem contraditório. Eu recomendo a vocês que estão prestando concurso de defensoria pública pesquisarem alguns doutrinadores que falam sobre investigação defensiva. É uma nova modalidade, uma corrente que tem surgido, principalmente na Itália, de possibilidade de atuação da defesa. Tem bastante texto legal no IBCCrim. Possibilidade de atuação da defesa na fase de inquérito policial, para garantir o contraditório. Por mais que seja sigiloso, em determinadas situações, aquela prova é o que vai garantir a acusação ou a absolvição. Então, a defesa tem uma necessidade de participar também. É muito interessante dar uma lida depois nesses textos, tá? Isso aqui eu havia falado para vocês já. O juiz não está adstrito ao conteúdo do laudo pericial, mas ele, sempre que ele falar qualquer coisa no processo, gente, juiz não é o Thanos dos Vingadores, tá? Não faz tudo o que ele quer. Então, ele precisa motivar a decisão dele, certo? Fundamentar. Não concordo com o laudo pericial em folhas tal por conta de tal. Entendeu? Motivação. Como tudo, artigo 93, Constituição Federal. As partes não podem influenciar na nomeação de perito, mas elas podem apresentar quesitos, podem nomear assistentes técnicos para participar também dessa investigação. O próximo, a gente ia começar como um interrogatório e a gente combina como que vão funcionar os próxima aula, a gente vê com mais calma. Eu agradeço a presença de vocês e é isso, gente. Obrigado.